Olá, eu sou Alexandre Oliveira, CEO da AE Patrimônio, mas estamos aqui para gravar mais um podcast AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. E a nossa entrevistada de hoje é a CEO da Casa Conceito, Manuela Vilera, especialista em lançamento. Seja bem-vindo, Manuela. Obrigada, Alexandre. Brigadaço pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Pelo convite. E aqui um bate-papo super informal, tá? Até a gente fez a semana passada um bate-papo com outro amigo nosso do mercado imobiliário. Já tô me sentindo super confortável nessa poltrona aqui, então já tô... As pessoas ficam mais tensas, eu já tô super tranquilo aqui. Manu... Vou te chamar de Manu, né? Até pela amizade que a gente tem, convivência aí que a gente teve, muitos anos de amizade. Fala um pouquinho de você. Tá bom. Bom, gente, eu sou a Manuela, né? Pra quem não me conhece, hoje... Mãe. Corretora de imóveis. Corretora, há uns 13 anos já. 13 anos. Isso. E à frente da Casa Conceito há 4 anos 4 agora. anos a Casa Conceito. 4 anos. Especialista. Você é sorocabana, Manuela? Eu não sou sorocabana, eu sou de São Paulo. Nasci em Pirituba, na Zona Norte. E vim para Sorocaba, né? Com o intuito, na época, um negócio de família, né? E já trabalhava no mercado de lançamentos lá, por uma grande imobiliária em São Paulo. E depois voltei pro mercado aqui em Sorocaba também. Mas não veio aqui por causa do Diego, né? Não vim por causa do veio. Diego. O Diego veio junto. Legal. O Diego veio A filha é sorocabana. A filha é sorocabana. Legal, tem 11 cara. anos 11 anos já de Sorocaba. 11 Sorocabana, anos. 11 anos, tá 11 aqui. anos. Puxa, que legal, gente. É isso que a gente sempre fala, ó. Daqui a pouco a gente tem, cada vez mais, Sorocaba tá deixando de ser uma cidade só de sorocabano. Tá começando a ter os novos sorocabanos. E a gente tem percebido esse aumento de novos sorocabanos motivado depois da pandemia, né? É verdade. Muita Na realidade, gente. vem cada vez mais, né? E a gente trabalha no setor de novos, principalmente. Eu sinto que vem muita gente de fora, principalmente de São Paulo, querendo uma oportunidade de morar aqui, né? Que fugir da loucura de São Paulo e morar no interior. Essas pessoas que vêm de São Paulo para cá procurando a moradia, elas procuram como investimento ou a moradia para fim de moradia mesmo? Não, a grande maioria para fim de moradia mesmo. Para fim de moradia. Para fim de moradia. E o que os uma dica aí, uma dica para o pessoal de incorporação, uma dica para as construtoras, o que o pessoal o que as pessoas que vêm de São Paulo para cá, para Sorocaba, né, buscando a compra do seu imóvel, mais valoriza? Qual é o item que essas pessoas valorizam dentro de um empreendimento? Na realidade, quando saem de São Paulo, o que eu sinto assim, os clientes que vêm de lá, eles buscam sair da correria de São Paulo. Então, eles querem buscar qualidade de vida. Então, os itens de lazer, normalmente, são os que mais atraem. Então, hoje, tem alguns itens de lazer que estão na bola da vez aí, que é quadra de squash, não só piscina, que, né, todo mundo achava que hoje é o básico no empreendimento. Mas hoje não é mais um diferencial. Não é um diferencial mais. Hoje em dia, qualquer empreendimento tem piscina. Tem. Praticamente Qual que é o todos. diferencial hoje? Hoje tem alguns diferenciais, por exemplo, a grande maioria está lançando empreendimentos hoje com suíte, por exemplo, que antigamente não todos tinham e agora os clientes têm buscado muito a opção da planta com suíte, então lançam com e sem, mas o da suíte é o primeiro a vender, por exemplo. Entendi. Né? E os itens de lazer, na realidade, as consultoras têm lançado cada vez mais itens de lazer. Os condomínios têm virado verdadeiros clubes mesmo, né? E eu sinto que os clientes estão buscando isso, né? Para sair da loucura de lá, vir para cá e ter qualidade de vida aqui. Vamos retroagir um pouquinho. Vamos falar lá 13 anos atrás. Tá. Como que você já trabalhava com vendas, né? Sempre fui Você já trabalhava com vendas. Mas como é que foi essa transição de vendas para o mercado imobiliário? Como é que foi o início? Como é que foi essa negociação? Você teve ali uma negativa por parte da sua família ou a sua família te apoiou naquele projeto, naquele momento? Fala um pouquinho pra gente, porque a gente vê muita dificuldade por parte de muitas pessoas para fazer essa transição, esse início de carreira, né?
Como foi para você? O início é bem desafiador. Eu acho que para todo e qualquer corretor de imóveis, né? Resiliência, persistência é necessário. Eu tive apoio, sim, da minha família. A minha primeira venda aconteceu depois de 4 meses. Você não começou como gerente, não, então? Não, eu não comecei como gerente. Você veio para o mercado imobiliário para ser corretora? Eu vim como corretora, identifiquei uma oportunidade numa grande imobiliária em São Paulo, trabalhei num lançamento lá, e já de médio alto padrão. E depois eu senti que aquilo existia essa possibilidade de ganhar dinheiro ali, identifiquei isso. E aí, como que apareceu essa oportunidade para ser gerente? Então, foi já dentro aqui de Sorocaba, né? Eu já morava aqui e a gente tinha um negócio de família, né? Eu sempre costumo dizer que o empresário, ele sofre, na realidade, algumas quedas para ele ter sucesso, né? Faz parte da vida. É o empreendedorismo, né? E já tive 2 empresas, né? Então, aos trancos e barrancos, né? Tive negócio de material de construção, tive negócio de loja, sempre comércio. E aí, já atuei no mercado em São Paulo, vindo para Sorocaba, eu na realidade, recebi uma oportunidade de ir para o setor novamente, né? Voltar para o mercado imobiliário. Voltar, porque lá eu cheguei a atuar como corretora. Corretora, e deu certo ou não deu certo? O que aconteceu? Até que deu, eu fiz algumas vendas. Performou. E aí apareceu a oportunidade de vir para Sorocaba. Mas aí a gente veio para Sorocaba, vem com a família. Virou a chave de novo. Virou a chave. E aí começamos, né? Como você falou, né? Empreendedor, começa e aí batalhamos uns anos. Voltei, recebi a oportunidade de trabalhar de novo, de uma grande imobiliária, já como oportunidade de coordenadora de vendas. E qual que foi o primeiro projeto como gerente aqui em Sorocaba? Qual foi? Foi o Brisa do Parque. O Brisa do Parque. Foi. Como ali gerente. Na Zona Leste. Zona Norte Zona, ali, né? Zona Norte, exatamente. Maria do Carmo, ali, Vila Gabriel. Divisa quase, né, de centro. Então, o primeiro projeto como gerente foi o Brisa do Parque. Foi o Brisa do Parque, entrei lá como gerente. Quantas unidades eram? Você se recorda? Que ano foi? Foi, faz uns 11, 12 anos mais ou menos. 2012, mais ou menos? Mais ou menos 2012. Tá. E lá em 2012, o desafio de ser gerente de vendas, a gente que é do mercado imobiliário sabe que o Brisa do Parque, acredito que era um empreendimento que é de uns 360, eu acredito. 360 unidades. Isso. Um desafio dentro do mercado imobiliário, numa cidade que você não conhecia. Nova para mim. Né? Teoricamente, né? Com pouca experiência de mercado imobiliário, muita experiência de venda, muita experiência de empreendedorismo, mas pouca experiência de mercado imobiliário. E a experiência que tinha como vendedora. Chega aqui num projeto grande. Como é que foi esse desafio? Fala um pouquinho pra gente. Eu acredito que a experiência que eu tive antes, né? Eu trabalhei 8 anos na Marabras. Então, certo. Assim, como gerente, trabalhava com muitas pessoas, fazia gestão de pessoas. Então, assim, eu tive muito know-how. E aí, quando eu vim pro setor imobiliário, o que me segurou no setor, digamos assim, foi eu acreditar mesmo que... eu falei, ali eu vou fazer meu ganha-pão. Então, assim, eu acreditei, não desisti, né? Entendi. Porque, como você mesmo disse... Foi, no começo é sempre difícil. Mesmo como gerente? Mesmo como gerente, porque eu fiquei num projeto que hoje, na realidade, não tem mais esse time, mas eu fiquei 9 meses num projeto pirata. Então... naquela época a gente fazia muito pirata, né? Fazia. Era comum, nas construtoras. Para quem não conhece, está assistindo a gente aqui, né? A maioria do nosso público, eles são corretores de imóveis. Mas a gente tem gente de todo o mercado, né? E a galera que está assistindo a gente aqui, que não sabe o que é pirata, é uma pré-venda, é um esquenta do produto, né? E na ocasião, né? A promessa... né? A promessa que a gente tinha, não, é 3 meses de pirata. Mas, puta, 3 meses de pirata virava 6, virava 9. E o maior desafio foi o quê? Não ter um ganho ou manter os corretores ou administrar a ansiedade? Qual foi? Na realidade, administrar a ansiedade acho que é o principal, porque você forma uma carteira de clientes ali que a gente fala que o cliente é do mercado, né? Então, assim, o cliente é de fato do mercado.
Então, o maior desafio ali é você manter a carteira ativa e querendo comprar durante 9 meses. E você não sem poder comprar vender. nada, né? E você não poder vender. Então, assim, tá o tempo inteiro chamando a carteira, ligando. A minha orientação para os corretores era sempre essa. Gente, chama, liga. Fazer fala a que tá nutrição aqui, desse fazer cliente, a nutrição né? desse cliente. Mas que isso até então, até hoje, né? até hoje. Mas o time dos 9 meses, no começo, foi bem sofrido. Porque, de fato, não tinha ganho, né? Não Porque tinha ganho nenhum. a gente ganha por comissão, Só como tinha todo mundo despesa. sabe, né? Só tinha despesa. Mas Manter o time, o manter produto o não time. lançava. Aí o produto lançou. Lançou, foi ótimo. E aí assim, foi o que você esperava? Foi porque a venda aconteceu de uma maneira rápida. Então, assim, porque também já estava num time, né? Já um estava no esquenta, time, já estava muito bem represado. Muito bem represado. E aconteceu, foi sucesso de vendas. Tanto é que a construtora depois lançou 2, lançou 3. E então, assim... foi embora. E foi embora. Foi muito bom. Só que, assim, eu vejo que hoje em dia a gente não passa mais por 9 meses de pirata, né? Então, hoje em dia, a média aí é 60 dias. E qual que é foi o esquenta. maior aprendizado no primeiro sucesso de vendas como gerente? Olha, eu acredito que foi sinceramente, a persistência. Porque, assim, se eu não tivesse persistido ali, eu não teria a vitória depois, né? Então, assim... Então vamos dizer assim, ó, o sangue do empreendedorismo, né? Não o sangue do sofrimento, né? O sangue do empreendedorismo, o empreendedorismo na veia, né? Foi o que foi o seu maior diferencial. Foi, certeza. Foi assim, acreditar e focar naquilo. Eu falava assim, faz questão pra mim, eu faço questão de terminar isso. Eu comecei, eu vou terminar. Porque a gente vê no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, ele é um mercado aonde proporciona altos ganhos. É verdade. Então, as pessoas me veem hoje, veem a Manuela, mas não vê como é que foi lá o começo, né? Então, eu gosto de trazer vários amigos corretores de imóveis aqui para conversar, para bater esse papo, porque o mercado imobiliário realmente proporciona que a gente tenha bons ganhos. Sim, verdade. Mas o começo, ele, para a grande maioria das pessoas que hoje estão no mercado, ele é de muita persistência, né? De muito sofrimento. A gente tem vários amigos em São Paulo e o relato o maior desafio para quem está nesse mercado hoje é justamente persistir, né? É acreditar que vai dar certo e ficar ali, porque propostas para você sair tem o tempo inteiro, né? Então, assim, e também eu acho que é a base da família, né? Então, assim, eu tinha ali meu marido me apoiando. Não, se você quer, se você acredita, é isso que você quer? É isso que eu quero. Tamo junto. Tamo junto. Então, assim, Legal. ele foi segurando a base para mim em casa, para eu poder investir na sua carreira. Investir, né? E também... Uma filha pequena depois veio, né? A Rafa pequenininha. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Bacana. Pra quem tá ouvindo a gente aqui, pra quem vai assistir a gente depois. Manu, a gente teve em todos os segmentos, mas eu acredito que dos segmentos hoje do mercado imobiliário, o que teve uma transformação muito grande foi o lançamento. Foi verdade. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, houve uma mudança muito grande no modelo de vendas do mercado de lançamento, né? Foi. Onde a gente passou a ter uma concorrência direta, né? Das incorporadoras, das construtoras, houses, né? Com a implantação das houses. Sim, sim. Né? Além da gente ter o modelo de venda que mudou, onde a gente tinha lá em 2012, quando você foi lançar o Brisa, a gente tinha o modelo do Pirata, a gente tinha muita ação offline, né? Que era a ação de panfletagem, de PDV. E hoje isso ainda funciona, mas o que mais funciona hoje são os clientes, a divulgação através do digital, né? Sim. Como que hoje a Manuela, a Casa Conceito, está fazendo para gerar clientes, disputando o mesmo cliente, às vezes, com a própria construtora, com a house da construtora. Sim. E hoje, tendo muito pouca, vamos dizer assim, participação nos plantões de venda. Tá. Como que vocês estão trabalhando com esse desafio? Na realidade, o investimento em marketing digital é forte, então a gente
eu entendo que é o que você falou, o cliente vem mesmo do digital, mas eu acredito muito que o cliente não vem só do digital. Então, assim, eu ainda acredito muito no formato do PDV, então eu ainda trabalho com ponto de venda. Eu acredito que o cliente, às vezes você está com um ponto de venda dentro do mercado, você consegue captar um cliente ali. Eu faço muita venda assim, né? Eu acredito ainda nesse formato, né? Gero bastante lead, então como eu gero lead? Investimento, não tem muito segredo, assim, invisto bastante. Principalmente nas construtoras que eu trabalho mais perto e que eu acredito, né? Atuo hoje em 8 plantões de venda, então, com a minha equipe. E fora isso, tenho uma base forte dentro da imobiliária. Eu tenho um time forte, focado ali, bastante treinamento. Então, normal. aquilo que a gente vê muito corretores hoje, né? Que acreditam que a única forma de vender é o digital. Né? Certo. E eu compartilho, e ouvindo você falar aqui, só reforça aquilo que eu penso. É uma soma, então, do tradicional com o digital. Não existe a fórmula mágica. Ó, eu não faço digital, só faço tradicional. Não. Ó, o que dá... Não, é uma soma. É uma soma. Você acredita que o sucesso da Casa Conceito em lançamento é a soma do arroz com feijão, vamos dizer assim, né? O tradicional. O PDV, a panfletagem, o treinamento é fundamental, né? O conhecimento do produto, o conhecimento de pessoas, mas é somado com o digital. Na realidade, eu entendo que é uma soma. Então, assim, eu não posso depender só do digital, né? Mas também não posso trabalhar só com a panfletagem e o ponto de venda, né? Então, eu acredito que o digital veio sim para somar, os clientes vêm muito do digital, mas eu também vendo através do tradicional, que é o PDV, a panfletagem, o plantão de vendas, né? Acontece muito, uma dúvida aqui, uma dúvida, né? Pra gente até esclarecer pro nosso público. Eu sempre digo que o digital é para a formação de autoridade, né? Tem muita gente que vê ali, ó, um vídeo do decorado que você publica nas redes sociais e no Google, e aí quando vai no supermercado e vê um PDV ali da Casa Conceito, fala, pô, vi vocês ali no vídeo, queria entender mais sobre esse produto. Na realidade, acontece, e eu sempre falo que isso é um processo, né? Então, quando eu costumo falar isso muito para as construtoras, que às vezes em reuniões com as construtoras, o que eu sinto, a construtora quer só vou só colocar a verba que eu tenho de marketing no digital. E eu falo que é um processo. Então, assim, o cliente está andando na rua, ele pega um panfleto no farol, depois ele continua na mesma avenida, ele vê um outdoor, e depois ele vê um plantão de vendas, e aí ele entra. E ele já viu a propaganda antes. Então, assim, ele vai somando aquela informação do produto até que ele leve ele a um PDV, ou leve ele a mandar uma mensagem, né, para gerar o lead. Então, vamos dizer o seguinte, ó. Canalizar 100% da verba de marketing somente para o digital é uma estratégia que você acredita que não dá muito certo? Eu acredito que não funciona. Não. Entendi. Eu acredito que para um lançamento existe sim uma verba muito alta. Então, assim, para um produto, principalmente o que está lançando agora, e a concorrência está muito forte. E como é que hoje você lida justamente com essa concorrência de você, da Casa Conceito, na grande maioria das vezes, acredito eu, não participar ali do plantão de vendas, sim, a concorrência com as houses, como que você tem lidado com isso com o seu time de vendas? Então, você falou um pouquinho sobre as houses, né? O que eu sinto, né? Pós-pandemia, de fato, as construtoras veio muito forte com a ideia da house, né? E muitas vezes fechando as portas para o mercado imobiliário, né? Que eu acho isso a pior burrada, falar bem a verdade, um erro, né? Porque o cliente, ele tá ali no mercado, na mão, muitas vezes, do corretor que tá levando aonde o cliente, ele é regional, né? O cliente é regional. Ele tá na mão do corretor. Não tá.
E aí, assim, vem uma construtora fechando as portas para as imobiliárias, né? Querendo trazer um time dele que detém o cliente. O corretor está ali, muitas das vezes, com o cliente, identificando uma oportunidade, fazendo a técnica de sondagem para ver aonde que ele vai encaixar o cliente em tal produto, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, a construtora veio, isso aconteceu muito logo na pandemia, no pós-pandemia. Não, eu vou montar a minha equipe e vou vender. Nós vamos vender. Sozinho. Né? Sozinho. E aí, de um tempo para cá, já uns 2 anos, isso tem mudado muito, porque virou um pool de imobiliárias, né? Então, assim, as consultoras identificaram, principalmente as que eram mais fechadas, que precisa da imobiliária, que não vai conseguir performar sozinho e que precisa da imobiliária. É uma soma, né? Exato. Assim, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Então, a construtora continua com a house dela, ela tem uma equipe, só que menor, né? Reduzida. E hoje, o que eu sinto? A maioria das vendas não tá vindo da house. A maioria das vendas vem das imobiliárias, que abriu a porta e leva o cliente até lá. E como que foi essa mudança, né? Ali de 2017, 2018, aonde as imobiliárias trabalhavam dentro do plantão de vendas para essa mudança agora de estar fora do plantão de vendas. Como é que você trabalhou isso com o seu time? Hoje, eu ainda atuo em alguns plantões, porque como a minha imobiliária é específica e trabalha muito com lançamento, né? O nosso forte é lançamento, especialista em lançamento. Eu ainda atuo em alguns plantões, mas eu tenho hoje uma equipe que trabalha dentro da imobiliária e a gente trabalha ali o lead, identifica o perfil do cliente e leva para o plantão de vendas, leva para o decorado, gerando os leads ali. Então, exige um pouco mais de investimento da minha parte como imob, né? De gerar esse lead. Mas também, dentro da imobiliária, a gente traz o cliente, identifica o perfil dele e aí leva para o produto certo. Uma outra pergunta, né? Com a vinda da tecnologia, né? Eu acho que com a vinda ali começou em 2015, em 2018 a tecnologia foi crescendo. Algumas construtoras entenderam e aboliram o apartamento decorado, né? O decorado, né? Não vou falar apartamento, eu vou falar o decorado, porque em Village, o modelo decorado. Como é que você vê isso, cara? Vender um produto que é um bem de consumo de valor agregado alto, né? Onde o ser humano, por si só, ele vê com a mão, ele gosta de ele se ver dentro do decorado, não ter o decorado. O quanto que isso influencia, na sua opinião, na decisão de compra? Quais são os produtos que vendem mais rápido? Aquele que tem o decorado, aquele que não tem? Como é que você orienta as construtoras nesse sentido? Então, inclusive, eu tive uma reunião na terça-feira passada com uma grande construtora e foi exatamente sobre isso. E, por que a gente não vende mais? Eu falei, porque falta o decorado. Então, assim... Atrai bastante gente, mas não fecha. Na realidade, não fecha, porque ainda mais... considerando um produto de valor agregado maior, não um popular, né? Não um médio padrão, baixo padrão, um imóvel não de 200, principalmente de 500, tá? Então, o que a gente sente foi esse feedback que eu dei, inclusive, para a construtora. O cliente, ele quer entrar no decorado, ainda mais um investimento alto desse, né? E ele quer se sentir ali, ele quer muitas vezes trazer a família, ver se é isso mesmo, e ele quer sonhar. Eu sempre falo que o decorado tem que ser um sonho, né? A pessoa tem que entrar ali e falar, nossa, meu Deus, é ali que eu quero morar. Mesmo que ele não tenha capacidade de decorar igual um decorado, que é tudo lindo, maravilhoso. Mas, assim, ele tem que se sentir ali. E aí, com o óculos, né, que eles trouxeram, um óculos digital, tal, o 3D. Maquete, óculos. Não tal, substitui o decorado. Não substitui. É óbvio que a venda vai acontecer, só que num período, num time maior, Então, vamos dizer o seguinte, às vezes a construtora e a incorporadora, ela faz um planejamento da venda de 1 ano. Sim. Mas aí não tem o decorado, esse planejamento chega a durar qual prazo? Chega a durar, muitas das vezes, passa da entrega, né? Nossa, 3 anos? Como tem construtoras aí que o apartamento está tendo que ficar pronto agora, e agora eles vão ter o modelo, que é o apartamento pronto sem decorado,
e aí vai para levar o cliente. Então, assim, a gente tem algumas que tá acontecendo isso. A gente está levando o cliente dentro do apartamento pronto já para terminar a venda. Nossa. Então, assim, se ele se programou, é muito do que o quanto a consultora investiu e o quanto ela quer, qual é o time da venda que ela precisa, né? Se ela precisa de urgência, quer um prazo menor, eu quero vender isso em 3, 4 meses, a questão do decorado é essencial. O óculos não substitui o decorado. Olha aí, gente. Então, ó, a gente está conversando aqui com a Manuela, CEO da Casa Conceito, falando um pouquinho sobre lançamentos, né? E eu acho que isso vem muito de encontro mesmo, que é o que a gente percebe no processo de jornada de compra das pessoas, Sim. né? Onde a gente tem, dentro do processo de jornada de compra, 2 momentos, né? Você estava falando aqui, eu estava pensando aqui comigo, estava tangibilizando isso. A ação de levar o cliente até o plantão de vendas, ela é realmente uma ação racional, né? Sim. A pessoa... Só que a ação de fechamento, aqui pegando um gancho aqui no que você falou, a ação de fechamento é uma ação lúdica, né? É uma ação Exato. lúdica. Você falou, ó, por mais que a pessoa não tenha... Uma parte das pessoas que visitam o decorado não tenham condição de decorar eles da forma como está o decorado, mas a grande maioria compra porque se vê no apartamento. Se vê ali, sonha com aquilo. Sonha com aquilo. Isso aí. E aí, quando não existe o decorado num determinado lançamento, as pessoas não conseguem decidir pela compra. Não. E muitas vezes optam por amplia, outro. né? Opta por outro. Opta por outro, às vezes que com não uma qualidade tão bom quanto. menor, Sim. mas porque tem o decorado e ele consegue se ver. Exatamente. Eles optam porque enxergaram dentro do decorado a possibilidade ali de um sonho, de realização de um sonho. E mesmo nessa estratégia de vendas errada, muitas consultoras seguem por não ter o decorado. Eu sinto assim, seguem, mas estão mudando. Estão abertos a ouvir. Então, assim, algumas consultoras aqui, próprio mesmo dentro da cidade, Sorocabanas, e que estão com alguns projetos aqui, elas têm mudado o conceito. E grandes também, imensas aí, que não tinham decorado, agora nos próximos já estão fazendo decorado. Que legal. Então, assim, entenderam que é uma soma mesmo, entenderam, né? É uma da soma. Maquete, de um time de vendas, de uma imobiliária conceituada, com nome, com um especialista naquilo e com o óculos e o decorado. Na realidade é uma soma, né? Na realidade tem que ter tudo, né? Manu, a gente sabe que você detém ali a arte da venda, tá? Eu sei, a gente trabalhou junto e eu sei que você é muito boa no segmento de vendas. Mas dentro do segmento de vendas, dentro do segmento de lançamentos, você e a Casa Conceito, vocês se especializaram em qual perfil? Onde que é aquilo? Ó, eu preciso contratar uma imobiliária para vender o meu produto. Aonde que a Manuela é especialista de mercado hoje? Então, a Casa Conceito hoje, ela é especialista no segmento médio, que na realidade há uns anos atrás a gente entendia como baixo, mas que hoje não é tão baixo mais, né? Uhum. Não existe, é muito difícil hoje você ver um produto abaixo de R$200 mil hoje, né? E as construtoras que têm lançado ainda está sofrendo um pouco, então está aumentando a tabela, às vezes a cada 15 dias, por conta do aumento do material, insumo, né? O material subiu que está demais, muito né? alto. E aí a gente acabou se especializando num segmento na faixa aí de médio padrão, considerando 250 até 300 mil, né? E esse é o nosso segmento principal. Eu atuo nos outros, mas o nosso forte é esse público, que é uma renda aí Eu quero contratar uma imobiliária de lançamento para derreter meu produto dentro do segmento de baixo, médio padrão. A Casa Conceito é especialista nisso. A Casa Conceito é especialista, trabalha com isso. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Sorocaba é a bola da vez para quem está querendo sair de São Paulo? Para as construtoras ou para os clientes? Os clientes, né? Porque eu acho que os clientes são as consultoras são motivadas para onde os clientes vão, né? Na realidade, eu falo que dentro de Sorocaba, a bola da vez hoje em região é a área da Boa Vista.
E os clientes têm vindo buscando muito ali. Por exemplo, o cliente quer comprar Campolim, mas não tem condição de comprar no Campolim hoje, porque o metro quadrado é muito alto. Por que eu tô te falando, por que eu tô te fazendo essa pergunta, né? Eu tava analisando aqui alguns dados do Secov com relação ao ano passado, né? O último trimestre de 2022. E Sorocaba teve 1 bilhão e 200 milhões de reais em lançamento imobiliário. Sim. Né? Desses 1 bilhão e 200 milhões, comercializou algo em torno de 900 milhões, né? Nós tivemos muitos lançamentos. E a gente vê lá na E-Patrimônio, todo dia aparece uma nova construtora vindo para Sorocaba. E se tem construtora vindo, é porque tem cliente vindo. Possibilidade de cliente, né? As taxas de juros impactaram? Impactaram muito, pouco? Como é que dentro do segmento de lançamentos, qual foi o efeito do aumento das taxas de juros? Então, o que eu sinto assim, a própria Caixa, né, que detém aí a maior parte do setor de habitação, a grande maioria, né, também teve que subir e se adequar, né? Hoje um SBPE está 9%. E o que a gente mais atua dentro da Casa Conceito, que é o Minha Casa Minha Vida, na faixa de 4,5%, que é para quem detém FGTS, até 6,5%, 7%, né? Subiu, sim, mas em relação ao mercado, ainda as taxas de juros de imóveis são as menores, né? São. Porque, por exemplo, um carro hoje, se você for financiar um veículo, é 25% no ano, né? E um imóvel, a média hoje é 9,5% para um produto em banco, por exemplo, privado. Entendi. Né? Então, E é bacana, né, você falar isso, porque quando o cliente ele chega na mesa, né? Sim. Quando ele vai ali conversar com o corretor, é importante o corretor ter essa argumentação, ter esse conhecimento, né? Sim. E de fato, na realidade, hoje, apesar do aumento, ainda é uma das menores taxas. A habitação hoje é uma das menores taxas de juros. Sem dizer a própria valorização real do imóvel na linha do tempo. Média aí de um imóvel na planta é 30% o período de valorização médio dele, né? Então, assim, o corretor deter essa informação é essencial. É fundamental, isso faz diferença na hora de fechar. E eu acredito que isso, como é um financiamento a longo prazo e a compra de um imóvel ela é planejada, porque é um investimento, um valor agregado alto, né? O cliente não sente muito. Porque, por exemplo, antes da pandemia, a gente pegou, no auge da pandemia, uma taxa de 7%, por exemplo, um banco privado. E hoje ela está a 9,5%, né? Mas num processo, assim, de 30 anos, o cliente não vai sentir tanto. E outra, a valorização do imóvel dele. Então, ainda assim, é um bom investimento. Quando você olha lá no Brisa do Parque, em 2012, você lembra quando você comercializava lá? Lembro, 127 mil. E hoje, na revenda... eu tenho unidades de revenda lá, 280, 270. Mais de 100%. Mais de 100%. É muito difícil, né? Um imóvel não valorizar. A gente sempre diz o seguinte, você tem um preço de tabela, sim, você tem um preço quando a obra já está ali entrando no acabamento, né? Quando falta, às vezes, 6 meses para entrega. E você tem o preço quando o produto está pronto, né? Só ali, pegando um gancho no que você acabou de falar aqui, você tem uma valorização de 30%. Só ali no período da obra. Só no período da obra. Mas depois de pronto, começou, os clientes pegou chave, começou a mobiliar, aí já sobe, 40%. Para lançamento imobiliário, qual é a região da cidade que mais está valorizando? Hoje, para lançamento, a bola da vez é a região da Boa Vista. Alto da Boa Vista, ali na Zona Leste. Ali a região da prefeitura. As construtoras identificaram ali um perfil de clientes que é muito bom, que tem uma condição de renda um pouco melhor, né? E que não conseguem comprar no Campolim, por exemplo, né? Então, assim, e não conseguem comprar lá por conta do metro quadrado e também por uma questão de trânsito, que é um problema lá hoje, né? E aí estão vindo para Boa Vista por conta de tudo que tem ali. Serviço, lazer, segurança, valorização. E agora vai ser feito duplicou ali a avenida para ir para Aparecidinha, que antes era de terra e agora vai começar as obras, então a tendência ali fica até mais fácil acesso. Até mais fácil acesso para São Paulo e para a zona industrial. Muito perto para São Paulo também. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, que por sinal está muito bacana, bom, muito legal. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Hoje você tem trabalhado com todas as imobiliárias, mas você diz que tem
foco em algumas. Sim. Né? Eu também entendo que as imobiliárias hoje que trabalham de forma generalista, né, não terão muito sucesso daqui para frente, né? Sim. Eu entendo que daqui para frente é escolher um segmento de mercado e se tornar o melhor nele, focar nele e se tornando melhor, você Sim. vai ter um time mais coeso, um time que tem um resultado melhor. Quais são os empreendimentos hoje que a Casa Conceito, que a Manuela tá com o time de vendas lá no plantão de vendas? Tá. Hoje a gente trabalha com os empreendimentos da Lidera. Da Lidera. Então, pode citar aqui. Vamos 5, fazer um merchan aqui lá, gratuito. Aqui, pô. São 5... lá tem o Parqueville agora, que é o lançamento. Que onde é o Parqueville? Na pré-venda, na Zona Oeste. Chegou lá, tem time da Casa Conceito. Ali tem time da Casa Conceito. Aí a gente tem na Central da Lidera, que é na Osório. Tem um time da Casa Conceito lá. Tem um time da Casa Conceito. Então, se o cara quiser comprar direto com a Manuela, só marcar e ir lá que a Manuela tá lá. Tem na Vanelville, no Supermercado Santo, tem um stand de vendas ali também. No Barcelona, no Santo do Barcelona também. Isso são os empreendimentos da Lidera. Que legal. E a gente atua com a consultora Comate, no empreendimento também. do Reserva Carvalho. Que legal. Né? Com a Múltipla, não posso deixar de falar falar que... é parceiro seu lá do começo, né? Há muitos anos já, desde o Brisa 1, legal. né? Então, a Múltipla... Hoje, a Múltipla não tem mais unidades disponíveis em estoque. Agora vai vir mais 3 lançamentos. Que legal. Então, assim, e são lançamentos para esse ano? São lançamentos para esse ano. Me dá um número aí, dá um número de grandeza pra gente aqui, pro pessoal, pros corretores que estão pensando em iniciar aí no segmento de lançamento. Tem muita coisa chegando aí no segundo semestre? Tem muita coisa vindo e muita, assim, em VGV, muito bom, assim, produtos, principalmente, vou falar da Múltipla aqui, são produtos muito bons, que são vendáveis, vende rápido, a consultora tem um projeto bacana, então, assim, não puxando a sardinha só para eles, óbvio que eu trabalho com as outras também, mas... É um parceiro que eu trabalho há muitos anos, né? E vai precisar de muita gente boa para vender isso. Vai precisar muita gente boa. E tem lançamento em E Votorantim. com muito empreendedorismo na veia, né? Na realidade, o corretor é empreendedor, né? Ele tem que ser empreendedor. Então, assim, isso eu acredito muito. Então, se tiver com garra, com vontade e principalmente persistência, né? Ele consegue. Mais ou menos aí, ó, dá um número de grandeza para a galera que quer vir para o mercado de lançamento. Quantos lançamentos você acredita que teremos em Sorocaba agora no segundo semestre? No segundo semestre, que a Casa Conceito está atuando vindo agora para segundo semestre, nós temos aí uns 8 lançamentos. 8 lançamentos. Isso. Mas em número de unidades? Em número de unidades, a gente passa de 2.000 tranquilamente. Em VGV? Em VGV... vamos trabalhar na casa dos 250 mil médio, né? São mais ou 500 menos milhões, aí, uns mais 500 milhões. Né? E aí, ó, você que tá querendo, ó, você que tá assistindo a gente, você que tá pensando em empreender no mercado imobiliário, no segmento de lançamentos, ó, uma dica da Manuela, mais de 2.000 unidades, 500 milhões de reais Sim. em VGV, muito dinheiro na mesa, né, Manu? Muito dinheiro na mesa. Manu, olha para aquela câmera ali, não, desculpe, olha para essa câmera aqui, deixa os seus contatos para quem quer entrar em contato com você, saber mais sobre o mercado de lançamento, construtoras que estão vindo para Sorocaba, que estão assistindo a gente, que quero conhecer mais sobre a Manuela, quero conhecer mais sobre o time dela, quero conhecer sobre a Casa Conceito. Legal. Deixa o seu contato. Então, a gente tem o Instagram da Casa Conceito, né? Casa Conceito Imóveis. Aí lá tem as informações todas. Então, assim, quem quiser bater um papo, conhecer, né? A gente está aberto, contratando novos corretores justamente por conta desse, né? Muitos lançamentos, desse boom aí de lançamentos que está vindo. E as construtoras também, a gente tá lá. Que queiram conversar com você. Que queiram conversar, que queiram bater um papo, trocar ideia, falar um pouquinho de mercado imobiliário, falar de lançamento. A gente tá lá, é só dar uma olhadinha no nosso Instagram. Muito bom, gente. A gente tá encerrando aqui o nosso bate-papo. Manu, obrigada. Muito obrigado. Eu que te agradeço por ter a você. aceito vir fazer esse bate-papo com a gente. E na próxima, daqui 10 dias, a gente tem novos convidados. Obrigado a todos e um excelente dia.